Dá para não tirar dá para não chutar aí, para não desalinhar, cara. Tá? Entendeu? Para não tirar do quadro, de quadramento. Então fica 120. Você vê que essa função é estritamente decrescente. Então isso aqui está diminuindo. A diferença está aumentando. Tá? O que é retirado daqui está diminuindo, então o valor o que é retirado do 120, né? Está diminuindo, então isso aqui está aumentando. E o limite disso aqui é igual a quanto? 120. Tá? Tá daí, viu? Pronto. Tá. Não tirou não. Beleza. Vamos lá. Agora vamos ver outras coisas. Então tá aqui a aplicação. Tem vários problemas no livro. Vocês dão uma olhada nessa direção. Tá? Vencimento. Lá. Deste modo aqui tem vírgula. Vai colocar vírgula aí no deste modo, tá? Portanto, tem, deste modo tem, não e não. Bem, uma equação diferencial desse tipo, ó, f' de x mais p de x vezes f de x igual a q de x, ela é chamada de uma equação diferencial linear de primeira ordem, tá? Que nós chamamos de equação diferencial linear. E por que equação diferencial linear? Por que é chamado linear? Porque veja bem, isso aí resolver isso é resolver um problema linear. Porque se você considera P e Q definidas na interseção dos seus domínios, tá certo? P e Q definidas na interseção dos seus domínios, e monta, considera só o P, e monta essa transformação linear aqui, ó, T de F igual a derivada da F mais P vezes a F, sendo I o intervalo, tá? Que é a interseção o intervalo onde a F e a Q estão definidas, onde a F e a Q é definida. Essa transformação aqui é uma transformação linear do espaço das funções diferenciáveis em I nas funções definidas em I, que leva função F na sua derivada mais P vezes F. O domínio aqui das funções é um intervalo I, onde a P e Q estão definidas. Isso aqui não é transformação linear. Derivada da soma é a soma das derivadas. P vezes a soma é a soma de P multiplicando. Tá? Então isso aqui dá uma transformação linear.
tá? E quando você tem uma equação desse tipo, ó, assim, f' de x mais p de x vezes f de x igual a zero, que é zero, você está atrás de resolver esse problema aqui, ó. T de f igual a zero, ou seja, você está atrás de achar o núcleo da transformação linear. E quando você quer resolver esse problema T de f igual a g, você quer achar a imagem T de f igual a q, a q, né? Você está atrás de achar a imagem inversa da q, do vetor q. A transformação é da transformação do espaço das funções diferenciáveis em I, onde I é o domínio nas quais P e Q estão definidas, tá? Então, o domínio dessa transformação linear é o espaço das funções diferenciáveis em I, que é o espaço vetorial, no espaço das funções definidas em I, que é um espaço vetorial. Tá? Então é por isso, aqui é linear. Não foi linear, tá? Isso aqui é linear. Não foi, tá? Bem, geralmente a gente escreve assim. Aí é a mesma coisa, tá? Mais q de x igual a zero. E essa daqui é chamada de equação diferencial linear. Equação diferencial linear, o que? Homogênea, é quando o Q é zero. Tá? Aqui é zero. Quando aqui é zero, é equação diferencial linear homogênea. Exemplos, f' de x mais ou menos x2, f de x igual a x. Tá aqui. Quem é P? Menos x2. Quem é Q? X. Domínio das duas é real. Aí as duas são contínuas. Tá? dy dx nessa notação, ó. dy dx mais xy igual a seno de x. Linear também. Quem é P? X. Quem é Q? Seno de x. Tá certo? Linear. F' de x, tá? Mais f de x igual a zero. Quem é P? 1. Quem é Q? 0. Equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes. Tá? Agora, essas são lineares. Essas aqui são equações diferenciais lineares. Essa daqui não é, ó. F' de x mais raiz quadrada de f de x, tá? Igual a x. Essa não é linear. Assim como não é linear essa. dy dx igual a xy2. Essa não é linear. Essa daqui não é linear, porque tem que ser, ela tem que poder ser colocada na forma dy dx mais py mais q igual a zero. Essa não é linear, essa também não é. E para as equações diferenciais lineares, há o teorema de existência e unicidade, que diz o seguinte. Aí vem a questão dos intervalos, tá? Você tem que aprender uma coisa. De uma vez por todas, resolver uma equação diferencial linear é encontrar soluções definidas em intervalos. Em intervalos. Tá certo? Porque os teoremas, eles são guiados por intervalos. Como esse teorema aqui, que é o teorema de existência e unicidade. Que diz o seguinte: sejam I contido em R um intervalo e P de I em R
vou abusar do português, vou colocar uma vírgula aqui, P de R, Q de R, funções contínuas. E aqui não é o I não. Então vamos lá, P de R e Q de R, funções contínuas, e a equação diferencial linear, e a EDL, f' de x mais p de x, f de x, mais q de x igual a zero. Tá? Então é evidente que você vai encontrar soluções cujos domínios estão contidos em I, pelo teorema de existência e unicidade, tá? Porque o ômega, tá? Isso aqui é a equação f' de x igual a f de x, onde f de xy é quem? É p de xy mais q. E o domínio quem é? O domínio é o intervalo I cartesiano R. Tá? O domínio da f grande é a função que define essa função. Vocês estão entendendo? Isso aqui é f' de x, essa equação é a equação f' de x igual a quê? Igual a f de x, onde quem é f de xy? Quem é menos p de xy, não é? Menos q de x. E quem é o domínio da f grande? Quem é? É I cartesiano R. Tá? Onde essa função é contínua. Então, o teorema de existência e unicidade diz o seguinte, aí aqui, o intervalo maximal de definição é I. Tá? O teorema de existência e unicidade diz o seguinte, dados x0 em I e y0 real, existe uma única solução φ de I em R da equação diferencial, solução definida no domínio máximo, que é I, tal que φ de x0 é igual a y0. Ou seja, o que esse teorema está dizendo é o seguinte, está aqui, ó. Está aqui o y, está aqui o x, bom? E digamos que aqui seja o intervalo I, que não precisa ser aberto. É interessante que aqui que o I não precisa ser aberto. Esse teorema diz o seguinte, diz que dado um ponto de coordenadas x, y0, existe uma única solução dessa equação diferencial que passa por esse ponto, cujo gráfico passa por esse ponto. Entendeu? Quer dizer, por cada ponto do plano, passa o gráfico de somente uma solução dessa equação. Existe uma solução e somente uma solução cujo gráfico passa por esse ponto. A melhor maneira de se expressar. E essa solução definida em todo o I, onde as duas funções P e Q são contidas. Para esse teorema, eu apresento uma demonstração nas notas. Vocês veem lá nas notas, eu não vou reproduzir aqui, porque eu quero reproduzir aqui é o procedimento para a resolução das equações diferenciais lineares de primeira ordem. Tá? A demonstração, ela é muito baseada nesse procedimento. A demonstração dita o procedimento de resolução. E o procedimento é o seguinte, ó. Considere a equação. Considere a equação. F' de x mais x f de x igual a x.
Isso é equação diferencial linear, de primeira ordem. Quem é P? P é X. Quem é Q? Menos X. Segundo esse né, esse enquadramento aqui, ó, né? P lá é X, Q é... São funções contínuas. Contínuas aonde? Em R. Então, esse teorema diz que as soluções estão definidas em R. Assim eu começo. Φ de R em R, Φ de R em R, né? É solução da equação diferencial linear, se e somente se φ' de x mais x φ de x é igual a x, qualquer que seja o x real. Aí aqui, procedimento padrão, multiplica a equação pela exponencial de uma primitiva da P. Quem é a P? X, primitiva de x, x2 sobre 2. Então você pega, multiplica por E elevado a x2 sobre 2 a equação. Porque isso de cima implica o que está embaixo. E elevado a x2 sobre 2 vezes φ de x, mais x elevado a x2 sobre 2 vezes φ de x, isso é igual a quê? A x vezes elevado a x2 sobre 2. Qualquer que seja o x real. Isso é uma equivalência porque E elevado a x2 sobre 2 é diferente de zero. Mas ao multiplicar esse lado esquerdo por E elevado a x2 sobre 2, eu tenho uma derivada. Sempre que eu multiplico pela exponencial de uma primitiva da P, o que eu obtenho é a derivada em relação a x do produto da exponencial da primitiva da P pela φ. Pode ver. Não é não? E isso aqui é a derivada de uma primitiva dessa função. Aí eu resolvo em separado, tá? Resolvo em separado a integral. Integral de x vezes elevado a x2 sobre 2. Isso aqui dá a integral de elevado a x2 sobre 2 vezes x da x. Mas isso aqui é integral de elevado a u em u. Que é o quê? Que é elevado a x2 sobre 2. Ei, cara. Tá? E essa integral aqui, ó, é a integral de elevado a x2 sobre 2 vezes x em x. Que é quem? Que é elevado a x2 sobre 2, mas uma constante. Porque isso aqui é a integral de elevado a u em u. Tá? Então, quem é isso que está aparecendo aqui? É a derivada de elevado a quem? A x2 sobre 2. E essa igualdade é em toda a reta. Portanto, como R é um intervalo, e as duas funções têm a mesma derivada em R as duas diferem por uma constante. Então, E elevado a x2 sobre 2 vezes φ de x é igual a quê? É igual a exponencial de x2 sobre 2 mais uma constante, qualquer que seja o x real, onde C é um número real. Mas isso é se somente se φ de x é igual a, divide por elevado a x2 sobre 2, fica 1 mais c vezes elevado a menos x2 sobre 2. Qualquer que seja o x real, onde c é o número real. Então está aqui a solução geral, aqui. Se a solução é dessa forma, se é dessa forma é solução. Portanto, eu tenho a solução geral dada dessa forma. Tá? Vou fazer mais nada. Essa é a solução geral desta equação.
Tá bom? Vamos a um outro exemplo.